Viver com conforto e segurança é o sonho de qualquer pessoa. Mas às vezes, morar em um condomínio pode ser uma tremenda dor de cabeça, ao se deparar com vizinhos mal educados, barulhentos e crianças arteiras. As reclamações mais constantes é barulho de salto, é cachorro, é barulho de criança. Eu resolvo intermediando, que sempre prevalece o bom senso. Mas quando uma boa conversa não é o suficiente para acalmar os ânimos e acabar com as diferenças, é comum uma briga entre vizinhos se transformar em caso de polícia. As reclamações vão para o Centro de Operações da Polícia Militar. E como que eu faço aqui? A bola das crianças caiu aqui fora na rua, a vizinha pegou a bola e disse que não vai devolver. A bola ia fazer barulho, ela acabou de chegar do médico e quer dormir. Só que as crianças estão de férias, não tem como eu ficar com 5 crianças dentro de casa sem fazer barulho. Aguarda a viatura aí, senhora. Tá, obrigada. Polícia Militar, tenha uma boa tarde. A Polícia Militar ela vai para o local, a partir do momento que são acionados, para evitar um mal maior. E muitas vezes uma simples conversa acaba se resolvendo. Durante quase um ano, a publicitária Rita Oliveira sentiu na pele o desconforto de morar com regras tão rígidas. Foram várias brigas e multas por causa da convivência nada pacífica com os demais moradores, ao ponto dela ser quase convidada a se mudar do prédio. Eu tinha reclamações por interfone, e não é que eu ignorava as reclamações, quando eles interfonavam eu tentava baixar, mas é uma questão de, você percebe depois que você não tem tanto controle assim, se tem muita gente na sua casa, não dá pra controlar, falar, cala a boca todo mundo. Umas vezes até tinha interfone, tinha reclamação, a gente parava, depois de um tempo conseguia baixar, mas já não adiantava, né? O pessoal já tinha se incomodado, já tinha interfonado e acabei recebendo multa por causa disso. Eu acho que o síndico tem que se preparar para administrar um condomínio. Hoje não dá mais para você ser síndico de final de semana. Você tem que fazer cursos, ler toda a literatura que existe a respeito de administração condominial. Enfim, você tem que se preparar. E também tem que ter um pouco de psicologia, né? Porque você tem que lidar com vaidade humana, com relacionamento, com convivência. Tem que usar o seu bom senso, que eu acho que essa palavrinha é mágica quando você é síndico. E para ter uma convivência pacífica todo mundo aqui dentro. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa que administra mais de 500 condomínios na capital paulista, os casos de brigas que foram parar na justiça entre moradores de conjuntos residenciais praticamente dobrou nos últimos 5 anos. Agora no Você na TV, saiba quais são os seus direitos e deveres como morador. Muito bem. Bom dia, Rafael. Como é que você vai? Bom dia, João. Muito bem. Você é um especialista na área para tentar dirimir esses problemas dos condomínios, dessas coisas todas, não é? Sou, João. Na verdade, a gente tenta, né, se especializar o máximo possível, pois são muitos casos, são várias questões que acontecem dentro de condomínio. Então, a gente tenta, da melhor forma, ver tudo o que acontece e se especializar em cada tema para poder ter o melhor resultado. Agora, como é que existe? Ainda tem esse negócio da lei do barulho, de tocar música ou não tocar música? Por exemplo, no meu condomínio, eu moro no condomínio de casa. Determinado hora, o cara toca música lá até... Faz baile lá, sei o que o cara faz lá. Não próximo, mas dá pra ver, pra você ver como o som é alto. Às vezes, dia de semana... É permitido isso? Como é que é o esquema do horário para poder fazer barulho ou não fazer barulho? Seja barulho de música ou de briga, do que seja? A gente tem a lei do PSIL, né? A lei do PSIL nada mais é do que estabelecer as regras de horário em que você pode fazer um determinado barulho, em termos de decibéis, como eles chamam, né? Então, E se for uma briga, depende dos decibéis também? Se for uma briga, não. Aí na briga, realmente, quando a gente tem uma briga efetiva dentro do condomínio, a gente sempre luta pelo bom senso. A gente busca o bom senso, um bom diálogo, uma conversa, para evitar que se chegue em vias de fato. Mas quando chega, não tem muito o que fazer, tem que acionar a Polícia Militar. Outra coisa, e esse negócio aí de discriminação, por exemplo, o funcionário tem que passar, você não pode entrar pelo elevador tal, tem que entrar pelo elevador de serviço. Mas vamos dar um exemplo, o elevador de serviço está quebrado, um exemplo, né? Quebrou o elevador de serviço. O funcionário, né, o empregado lá da casa ou do prédio, seja lá o que for, né, ele não
ele tem que subir as escadas, um edifício de 20 andares, o cara vai subir 20 andares de escada? Se for uma senhora, vai subir 20 andares, não pode ir pelo elevador social? Não pode discriminar, né? Então, o funcionário, ele pode sim utilizar o elevador social ou de serviço, até porque qualquer ato diferente disso é discriminação. E a gente tem que coibir, a gente tem que evitar. Discriminação não pode ter jamais. Por exemplo, a entrada dentro de um edifício. Outra coisa, pessoas que moram em condomínio fechado, seja, por exemplo, no Ibirapuera, seja em Barueri, seja na Lapa, seja na Zona Leste, lá na Penha, não importa o bairro de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil, vamos lá. Tem aqueles condomínios de edifícios e condomínios de casas que tem guarita, mas é rua. A pessoa... E tem nome de rua, Rua X, Rua João Kleber, Rua Rafael, um exemplo. Número tal. A rua não é pública? A rua é pública externa. Quando a gente trata dentro de um condomínio, nós estamos falando de uma área comum entre os condôminos que ali moram. Então, todas as regras que são geridas ali dentro prevalecem entre as pessoas que ali moram. Então, não é uma rua propriamente pública, porque ela se torna uma área comum do condomínio. Pode haver multa da Secretaria Municipal de um carro mal estacionado numa rua dentro de um condomínio? Não. Não? Não. Se ele tiver mal estacionado? Primeiramente, a gente... Mas não é uma rua, lá tá o endereço, CPF e tudo? Sim. Todo condomínio, ele tem um regimento interno, ele tem um regramento. E ali fala como que as coisas devem acontecer dentro daquele recinto, dentro daquele condomínio. As regras têm que ser respeitadas como tem que ser respeitado fora de lá. Muito bem. Rafael, nós temos aqui perguntas do telespectador. Vamos começar pela Débora. Coloca a Débora aí. Olá, eu moro num condomínio residencial e o meu vizinho mexeu na estrutura na casa dele, fazendo um telhado no corredor. E deu uma infiltração ali no canto da minha sala. E agora, o que eu devo fazer? Eu arrumo e mando a conta ou eu peço para ele arrumar? E aí, Rafael? Olha, João, é muito comum as pessoas fazerem suas reformas dentro das casas e residências. Acho que o mais importante de tudo, toda reforma, seja numa casa, no condomínio de casas ou no condomínio de edifícios, né, nos apartamentos, é muito importante que as pessoas tenham registro dessa obra dentro de um órgão específico, que no caso seria o CREA, o Conselho de Registros de Engenharia e Arquitetura. Então, nesse caso específico da Débora, como houve uma infiltração e numa área externa e que gerou um problema para ela, sim, o camarada que fez a obra, ele deveria se responsabilizar por esse fato e indenizá-la na reforma. Agora, se na conversa, se no diálogo não teve solução, aí sim ela pode procurar a justiça para conseguir a indenização do valor. Aí, no caso, a justiça civil, né? Justiça civil, perfeitamente. Ela tem que constituir um advogado. Ela tem que constituir um advogado e eu explico por quê. A gente tem o juizado de pequenas causas, né? E a gente tem a justiça comum. Por que tem que ser na justiça comum com advogado? Porque provavelmente, nesse caso, vai precisar de uma perícia. E a perícia ela só pode ser feita dentro da justiça comum e não no juizado de pequenas causas. Quem vai pagar essa perícia? Quem vai pagar essa perícia, se quem fez a obra for condenado, é ele que vai pagar essa perícia. Quem for condenado vai pagar a perícia? Vai pagar tudo, todas as despesas. Ok. Se no caso o cara fez tudo certo, o erro for da quem entrou com a ação, paga essa pessoa. Paga essa pessoa. Quem perder a ação, paga. Quem perder a ação é que vai pagar tudo. Muito bem. Tem uma pergunta também do Tonhão, né? Vamos ver o que o Tonhão tem para perguntar. Oi, João, tudo bem? Aqui é o Tonhão, eu falo diretamente do centro de São Paulo, no bairro do Bela Vista, aqui no condomínio Bolivar Itararé, e eu queria tirar uma dúvida com você ou com o seu especialista, porque o negócio tá ficando sério aqui, a cobra tá fumando literalmente aqui em casa. O que acontece? Eu não gosto de cigarro, estou me tornando fumante passivo do meu próprio lar, porque simplesmente algumas pessoas aqui no hall, né, de outros
casas fumam, pessoas aqui em cima de minha cozinha também fumam e embaixo também fumam. E eu não sei mais como fazer. Já conversei com eles pessoalmente, já conversei com o síndico e nada se resolve porque, segundo o estatuto, não pode fumar dentro das áreas externas e comuns do condomínio. Mas dentro de seu lar, cada um faz o que quer. E agora, o que é que eu faço? É caso de polícia ou é caso para o síndico? Muito bem. Olha aí, Tonhão, bem transparente aí o problema dele de cigarro. Isso aí acontece muito, né? Acontece bastante. Acontece com cigarro, com narguile, com charuto. Bom, o que a gente tem mais importante aqui? A gente tem uma legislação estadual que proíbe justamente fumar em locais fechados, né? Em locais que tenham cobertura. Ele pode ser aberto, mas se ele tiver cobertura, eu não posso... Mesmo no condomínio? Mesmo no condomínio. Se eu estou fumando na minha casa... não tem ilegalidade, não tem problema. Eu posso fumar dentro da minha casa. Aonde eu não posso fumar? Na área externa, fora, como ele disse, na área comum, ali no hall. No hall não se pode fumar. Mas é proibido. Porque tem cobertura. Porque tem cobertura, é um local fechado. Agora, se ele estiver fora do condomínio, numa área aberta, ele pode fumar. Então, num caso desse, para ele resolver, seria acionar o síndico, olhar as regras do condomínio e aplicar a advertência e, em último caso, a multa. Muito bem. A Aparecida também tem uma pergunta. Vamos ver a pergunta da Aparecida. Oi, Gil Kleber. Tudo bem? Assisto seu programa todos os dias. Parabéns pela audiência. Obrigado. Sou da cidade de Itapira. Meu nome é Aparecida Manuel. Eu moro em um condomínio, em apartamento, e tenho uma cachorrinha que é minha companheirinha, né? Só que tem um problema. Eu tenho um vizinho muito chato e toda vez que alguém aperta a campainha, ela late muito. Então, tá mexendo com a minha vizinha, né? Ela não gosta de cachorro e toda vez que fica latindo, ela fica xingando e muitas vezes vem falar comigo. Já falei com a síndica, mas nada foi resolvido. O que eu devo fazer, João Kleber? Me ajuda. Vamos lá, vamos ver. O Rafael que vai te ajudar. E aí, Rafael, o que faz? Olha, João, mais um caso super comum que acontece em condomínio, que são os famosos pets, né? Tem condomínio que permite você ter pet, tem condomínio que não permite. Então, acho que essa primeira regra é olhar o que se permite dentro do condomínio. Aqui, no caso, parece-me que sim, que permite que a pessoa tenha o pet dentro de casa. Os pets fazem barulho, isso é fato. Tocou a campainha, ele vai latir. É um caso muito complexo, porque a gente vai ter que avaliar o quanto isso está gerando de transtorno para os vizinhos. Pelo simples fato de latir, não vejo como necessário ou como algo passível de ser aplicado alguma multa ou alguma advertência, pelo simples latir do cachorro. A gente procura, obviamente, com diálogo, conversar, pedir para as pessoas terem mais cuidado, mais zelo com os seus animais, principalmente quando estão transportando os teus animais da tua residência para a rua, né? Animais de grande porte, existe legislação que precisa usar focinheira, alguns determinados animais, mas no caso aqui em específico, sinceramente, não tem, acho que, grandes coisas para serem avaliadas aqui. Outra coisa, pessoas que viajam ou saem, ficam o dia inteiro, só chegam no outro dia, qualquer coisa nesse sentido, e deixa o seu animalzinho, olha, primeiro que já é maus tratos, para mim é considerado maus tratos, mas fica latindo, chorando e tal, e ninguém vai lá acudir, porque ninguém vai entrar na casa do outro para tratar do cãozinho ali, né? Ou do gato, seja lá qual for o animal de estimação. É importante que qualquer morador, qualquer condômino que tenha um tipo de problema ou que ele se sinta incomodado com alguma situação, que ele procure, todo condomínio deve ter um livro de registros. E lá ele registra toda a reclamação dele e essa reclamação certamente vai chegar para o síndico. E ele vai fazer uma avaliação se realmente é o caso de ter infringido alguma regra do condomínio ou não. Se não infringiu, provavelmente ele deve chamar os moradores em conjunto, deve conversar, deve ter um bom diálogo e explicar como que funcionam as regras ali dentro e tentarem se compor de alguma forma. Muito bem. Tem mais uma pergunta de um telespectador, o Carlos Henrique. Vamos ver o Carlos Henrique. Meu nome é Carlos Henrique, moro em Bugaçu, em um condomínio, e eu tenho um sério problema com barulho no apartamento de cima. Eu tô ouvindo daqui. Como eu devo proceder para resolver esse problema? E aí? Mais uma vez, questão que envolve barulho.
a gente precisa olhar de novo para as regras do condomínio. Muitos condomínios permitem que o barulho vá até determinado horário. Exemplo, salão de festa. Você pode utilizar e fazer barulho no salão de festa. Alguns condomínios permitem até meia-noite, né? Outros condomínios não, permitem até às 10. O grande problema do barulho é identificar o quanto eu estou trazendo de problema, o quanto estou afetando o meu vizinho. E com base nisso, eu vou olhar se eu estou transgredindo alguma regra, se eu estou infringindo alguma norma e acionar o síndico para que esse regimento seja aplicado à risca. Eu até enfatizo, todos os condôminos procurem os teus síndicos, aqueles condôminos que estejam incomodados, para que as regras sejam bem aplicadas. Mesmo que não mora em condomínio, a pessoa não mora em condomínio, mas mora em casa geminada, ou mora ali, aqueles apartamentos perto um do outro, a lei é a mesma. A lei é a mesma. Aí envolve a lei também do PSIL. E aí você pode se socorrer numa fiscalização da Polícia Militar para analisar o cenário e ver se realmente o ruído está acima, e se tiver, ele vai ser penalizado. Muito bem. Ô Kelly, me diga uma coisa. Tudo bem, querida? Tudo bem. Ô Kelly, você tem umas perguntas aí, Tenho. não tem umas perguntas de nossos internautas que mandaram para o nosso Instagram e também para o nosso Zap, né? Sim. Que nós colocamos aí para as pessoas fazerem perguntas desse novo quadro. E aí, o que aconteceu? Ó, a primeira pergunta é do Sérgio, da cidade de Santos. Certo. Eu tive uma bicicleta furtada dentro da garagem do meu prédio. O prédio não tem porteiro e não tem câmera de segurança. Eu posso cobrar do condomínio? E aí, Rafael? Interessantíssimo o caso. Hoje tem se tornado comum os condomínios terem as suas portarias remotas, né? Sem porteiros. Agora, não ter câmeras de vigilância, são poucos condomínios hoje que ainda estão nessa situação. A maioria, já por causa da crescente violência no nosso país, acabaram se preocupando com isso. Mas o mais importante aqui, o condomínio, ele só vai se responsabilizar nesse caso se dentro da convenção, ou seja, aquele documento que dita as regras no condomínio, que foi feito lá na constituição dele, se lá estiver previsto que o condomínio responde pela guarda e bens dos moradores. Se não constar isso, o condomínio, neste caso, não responde. Não responde. Kelly, tem mais uma pergunta, não tem? Tem. Agora da Edna, da cidade Tiradentes. Meus sobrinhos vêm aos finais de semana para minha casa. O síndico não deixou eles usarem a piscina do meu prédio. Como eu posso resolver isso? E aí, Rafael? João, é muito comum os condomínios não permitirem que visitantes, que parentes de moradores frequentem a piscina. E por um motivo muito simples. Você imagina se todos os moradores que tragam seus visitantes ou seus familiares, se pudessem utilizar a piscina, ficaria algo inviável, não teria a menor condição. Mas, de novo, isso tem que estar previsto dentro do regimento interno. Não estando, entra. Não estando, pode usar. Se tiver, não pode entrar. Não pode entrar. Ok. Tem mais uma pergunta, né, Kelly? Tem, João. E essa, até eu tô bem curiosa para saber a resposta. Por é quê, da Maria Kelly? das Dores da Lapa. Quero ver a Eu pergunta. tenho um casal de vizinhos que adora fazer barulhos da intimidade. Eu fico constrangida e meus filhos pequenos já me perguntaram que barulho é esse. Eu devo reclamar na reunião de condomínio? Peraí, Kelly, você disse, eu tô bem curiosa sobre o que vai se dizer. Por quê? Porque eu já morei... Acontece com você essas coisas? Eu já morei em prédio e acontecia muito com o vizinho de cima, João. É E eu também não sabia o que fazer. Ah, bom. Não é comigo, não. Você podia ter chamado Não é a gente. comigo, Não, perdão. Não, brincadeira, não pode não. Ô, Kelly, aconteceu isso com você, Kelly? Acontecia muito com o vizinho de cima. Não, eu não sabia como proceder. você ouviu o vizinho de cima. Não. E aí quem tá fazendo a pergunta é a Maria das Dores. É a Maria das Dores da Lapa. Da Lapa. E aí, Rafael? João, curiosíssimo demais esse caso. Pode parecer que não, mas é corriqueiro em condomínio esse tipo de situação. Eu acho que aqui na melhor situação seria o diálogo mesmo, né? E desde que esse tipo de barulho, ele não tenha adentrado, por exemplo, fora do horário permitido. Então, vamos supor, 2 horas da manhã,
meia-noite, 1h da manhã, que aí realmente há uma quebra de regra muito grande e o síndico pode intervir sim com uma multa. Qualquer hora, menos essa hora depois das 10, antes das 10 pode? Antes das 10 pode, porque geralmente o regimento ele permite que durante o dia você pode fazer alguns barulhos a mais dentro da tua casa. Inclusive esse. Muito bem, eu me lembro de uma história. Viu, Kelly? Não sei se é o caso lá. Muito obrigada. O cara tava assim, tá esclarecido pra você? Tem que olhar o relógio e falar, agora eu posso reclamar. Então Passou tinha um das 10. apartamento que o cara tava assim, viu, Rafa? Tava lá, o cara falou assim, aí a mulher falava, vem! E o cara falou, peraí, aí, vem! Aí o cara, tô indo, vem, tô indo, vem, tô indo. Aí o cara curioso foi lá, botou a cabeça pra ver, o cara tava puxando o móvel, vem! Mas era pesado. Você vê? Então, às vezes, vocês confundem uma coisa que não é. Verdade. É verdade. Vem, tô indo, velho. Era pesado, era um móvel pesado. Eles estavam mudando o móvel de local da casa, porque tem gente que tem essa mania de ficar mudando os móveis. Tem. Pô, e você, de repente, te contar, viu? Às vezes me confundi, né, João? Você se confundiu. O cara vem, foi, fui, acabei, tô chegando, tal. Cada um tem um jeito. Mas, nesse caso, antes das 10 pode? Antes das 10, geralmente pode. Qualquer barulho. É tranquilo, não tem grandes problemas. Onde a gente realmente enfrenta problema é quando ultrapassa esse horário e aí a gente sabe que tem algazarras, tem bagunça, tem gente que realmente extrapola e aí a gente vai ter que se socorrer mesmo das regras. Bom, é o seguinte, Kelly, e o que tem aí em Taubaté? Tem a Kelly Andrade. Ela Kelly de Taubaté, sua xará? Minha xará. Mas qual é a pergunta da Kelly? Vamos lá, na pergunta da Kelly. Estou desempregada e devo 6 meses de condomínio. Eu estava entrando e ouvi alguém gritar na janela, caloteira. Ai. Eu fiquei muito arrasada. Eu posso tomar medidas jurídicas? João, pode. E aqui nós temos 2 cenários. O primeiro cenário é o que o condomínio pode fazer em relação a quem é inadimplente. O condomínio não pode, em hipótese alguma, dizer qual é o nome do inadimplente, mas não há nada que o impeça de colocar qual é a unidade que está inadimplente. O nome não, mas a unidade é A unidade pode. Porque os outros condôminos podem reclamar que aumentou o condomínio por causa de uma inadimplência. Perfeito. E aí, obviamente, o nome não, mas o número, obviamente, vão saber quem é. Vão saber quem é. Quando a gente fala de um condomínio grande, de muitos, muitas torres, às vezes você nem sabe quem é que está naquela unidade. Pode ser que esteja alugada, ou ela funciona para outra finalidade de aluguel de temporada, etc. Mas, fato é que o condomínio não pode expor o nome. Agora, essa é uma situação. Qual é o segundo lado dessa história? A pessoa que chamou a moradora de caloteira, essa pessoa sim está incorrendo numa ofensa. E a partir do momento que ela pratica uma ofensa contra um terceiro, ela pode responder criminalmente. Porque é uma ofensa. Sem dúvida. Uma coisa é dever, uma coisa é ofender. É ofender a honra da pessoa, você está cometendo um crime. Ok. Rafael, olha, obrigado pela tua vida. Eu que aqui. agradeço. Vamos tentar dirimir outros problemas. Conte comigo. Da sociedade aí, que às vezes as pessoas precisam de apoio aí, né? Será um prazer, conte comigo sempre. Obrigado, Rafael.